Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com o professor Ricardo Bessa. Professor, vamos brindar a vida. Que alegria ter você aqui no Viver Mais. Obrigado pelo convite. Professor Ricardo Bessa é professor do curso de Design de Moda da Unifor. E eu gostaria de começar questionando aqui, professor Ricardo, como é o desenvolvimento do curso de Design em Moda da Unifor? É um curso de graduação? Com quantos anos? Na verdade, são dois cursos de graduação, o tecnológico, que são 2 anos e meio, e o de bacharelado são 3 anos e meio. O tecnológico é um curso superior, uma graduação tecnológica, em que o aluno é preparado para ele ir para o mercado mais rápido. E o bacharelado é um curso que ele se aprofunda mais, vai para uma parte também mais de mercado, onde você estuda mais marketing, mais varejo, algo que também é muito importante, tendo em vista o que a gente vive hoje, que você tem que estar no mercado competitivo e moda, quanto mais conhecimento você agregar, melhor ainda. O curso da Unifor ele já tem quase 10 anos. Então não é tão ele novinho, surgiu, né? Só eu tenho 7 anos lá, mas o curso de moda aqui no Ceará ele se inicia em 94 com o primeiro curso, que foi o da Universidade Federal do Ceará, onde eu fui o primeiro homem a se formar. Você se formou na UFC? Me formei na UFC em 99, fiz mestrado em Moda, Cultura e Arte em São Paulo e hoje em dia faço doutorado em teatro. Em teatro. Isso tudo está associado à moda, então, Sempre Ricardo? tudo associado à moda. É. Sempre quando eu fui buscar a minha pesquisa, seja no mestrado, que eu fui estudar sobre os desfiles show, o desfile como espetáculo, e quando eu vou fazer o doutorado, eu ligo ele ao figurino, que são um estudo sobre os trajes de quadrilhas aqui no Ceará e no Nordeste, que tem muito a ver com a cultura, que, de certa maneira, as quadrilhas representam não só o que é o carnaval para o Brasil, mas, de certa maneira, é muito mais do que isso. Porque o carnaval dura uma semana e a quadrilha os festivais duram 3 meses. Agora, houve uma mudança, você como pesquisador, da questão das quadrilhas. Eu lembro quando eu era pequenininha, lá na minha cidade, Senador Pompeu, a quadrilha era um vestido de chita, aquela coisa bem simples mesmo. Hoje tem um pouco de ostentação. Isso faz parte da cultura, da moda? É uma própria evolução do tempo. Quando você falava de Senador Pompeu, quando a gente era criança, as quadrilhas sofreram um processo de transformação, mais ou menos há 30 anos, quando elas voltam a ter uma força, elas começam os grupos a brilharem a partir das periferias da cidade, porque ela volta, ela vem do interior e volta para a cidade, porque as quadrilhas chegam no Brasil com a vinda da família real portuguesa, fugindo de Napoleão, e era uma dança da corte, dos ricos, e com a proclamação da República, tudo aquilo que era ligado à família imperial brasileira é renegado pela elite, e aí ela vai se inserindo no interior, é uma dança caipira, sertaneja, dos matutos, como queira, aqui no Nordeste a gente usa o termo sertanejo, e de repente há 30 anos ela começa de novo a se ressignificar, a transformar-se, porque é igual moda, você vai transformando, adquirindo outros gostos e vai pegando o que é mais bonito, o que é mais brilhoso. Cearense adora brilho. Então, como espetáculo, eles querem o que há de mais novo e que mais impactam. Então, brilho, sedas, isso também remonta à origem das quadrilhas, como dança da corte dos nobres, onde eram usados os melhores tecidos, veludo, sedas, brocados, e hoje em dia, de novo, volta a isso. Você insere a parte tradicional, todo vestido, por exemplo, tem flores, que são uma inspiração vindo a partir da chita. Aquelas flores grandes bordadas com flores, o chapéu, seja o chapéu bordado, mas tudo se transforma numa quadrilha estilizada. E nisso o Ceará dita moda para os outros estados. Então nós temos grandes quadrilhas aqui no Ceará que ditam moda. Quando elas foram para os festivais, venceram
o volume das anáguas foi se tornando cada vez grande, a substituição da chita, do xadrez, dos homens, das calças remendadas, não, hoje tudo é muito bordado, tudo muito luxo, você pode gastar entre 6 mil e 12 mil reais. Com certeza. Agora, a gente não percebe essa mudança, professor Ricardo, não só na quadrilha. Eu escuto muito a gente dizer, a moda volta, ou, né, porque aí eu costumo dizer assim, porque não tem tanta criatividade para estar sempre inovando. Então, essa volta, mas vem com um toque de inovação, né? Se você vê o que é a moda hoje, você vê uma moda um pouco retrô. Você vê alguns elementos, algumas peças dos anos 60, 70, Aquela 80. manga bufante. Manga bufante, que vem ser moda, que vem lá do século XIX, que ela volta a ser moda com o casamento da princesa Diana, e que de repente, 30 anos depois, né, se ressignifica de novo e vira tendência. E quando vira tendência, né, até que chegue na popularização em massa, até que canse e surja outra. Eu já ia questionar, porque acho que a Glorinha Calil que disse que quem tem estilo não segue moda. Segue o seu próprio espírito, porque você pode ver muitas pessoas que não têm um poder aquisitivo muito alto e mesmo assim não são consumidoras, não são consumistas, mas elas têm um estilo ali que é quase como a gente diz, nasceu com o espírito dela, né? Uhum. Você vê, e eu acho que a elegância tem muito a ver também com o espírito, com o comportamento da pessoa. Isso reflete muito. E claro, pessoas que têm um espírito, né, elegante, bonito, são pessoas educadas, sempre as pessoas olham, reparam o que ela está vestindo. Então, atrelam isso à elegância, né? Qual é hoje o público do curso de moda lá da Unifor? Hoje não tem só um homem, né? Não, hoje em dia a gente tem vários rapazes, né? Hoje em dia a moda realmente é um curso que gera muito interesse, né? Porque você tem um mundo hoje que a moda o olhar que se tem para a moda é muito grande. Você tem aquelas pessoas que influenciam as digital influencers, as novelas, as pessoas midiáticas, né? E no final do ano, essa busca em estar bonita, bem vestida, é bem mais acentuada. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, tomando aqui um café com o professor Ricardo Bessa e estamos falando em moda. Bom, final de ano, né, professor? Como eu disse, as pessoas querem estar, muitos eventos, e tem muito aquela coisa, eu sempre costumo pontuar aqui a questão da longevidade. A pessoa de 50 não pode usar isso, de 70 também não pode, existem as colocadas limitações. Você, como um especialista nessa área, a gente tem que se preocupar com o que pode e não pode depois de uma certa idade? Eu acho que a gente tem que ser feliz com o que a gente escolhe, principalmente num lugar que é quente. Tem que ser confortável, porque não existe pior coisa do que você estar vestido e o tempo todo tá algo te incomodando, principalmente se for o calor ou o tecido, né? Ou você está se sentindo apertado, então é algo que incomoda, mas eu digo essencialmente que você escolhe algo que seja feliz, independente se está na moda ou não, e se for no final do ano, que normalmente é muito quente aqui, a gente tem que buscar aliar normalmente a moda, o gosto, né, as superstições, e pegar tudo isso, pôr num balaio, e daí a gente traz o estilo da gente
para o que a gente vai vestir no final do ano, por exemplo. E você me disse aqui nos bastidores algo que me chamou muita atenção, porque o professor Ricardo disse que ele quem compra as roupas da mãe dele, que já tem mais de 70. E é preciso, ela tem um estilo próprio ou ela é daquelas que segue a moda? Olha, minha mãe, a gente viveu a primeira infância interior do Acre. Minha mãe usava peruca, plataforma, boca de sino. Quando eu mostro as fotos, ninguém imagina que era minha mãe assim. Claro, o corpo também se transforma e você tem que buscar aquilo, quem tem essa preocupação busca aquilo que é mais adequado, né? Que tem um conhecimento maior. Meus pais eram comerciantes, minha mãe também costurava, então... é genético, a gente né? discute muito, né, sobre a questão. Hoje em dia ela se veste de uma maneira mais confortável, um estilo mais confortável para melhor idade, é um vestido túnica, por exemplo, né? Por que essas pessoas do deserto, temos a Copa do Catar, você vê muita túnica, se veste muitas túnicas, porque é um tecido que deixa circular ar, por exemplo, né? E não é colado. Toda roupa colada esquenta muito no corpo. Então, um vestido túnica, por exemplo. Então, minha mãe adora vestidos soltinhos, isso é um exemplo. Mas depende muito do tipo físico, né? Da silhueta. Tem mulheres que não engordaram, por exemplo, diz que você engorda, as mulheres a cada década, 5 anos, e tem muito... até mais é uma questão de saúde, mas às vezes a gente... É uma questão também... brincando, é como você disse, o importante é ser feliz, né? é estar bem, às vezes né? a gente não consegue nem lutar, porque é fisiológico, para o organismo não ajuda, mas tem aquelas que tem um corpinho, né, de manequim, tem mulheres que chegam aos 80 anos, com as medidas clássicas do tempo das Miss, 90, 60, 90, ter 60 de cintura é uma glória, né? Porque é muito difícil. Mas elas são, né, mulheres, você vê no mundo da moda muitas modelos, né? Hoje já se abriu espaço para modelos longevas, né? Sim. Eu tenho uma amiga, que é a atriz, Isabela de Moraes, que ela, depois dos 50, acho que ela tem quase 60, ela virou assim uma top model aqui do Ceará. Ela faz campanha, né, para todas as marcas, desde lingerie até todos os tipos de segmentos, ela está lá. Então isso mostra que também é um fato muito interessante que eu gostaria de citar, é que há 30 anos não existiam marcas voltadas para o público, sabe? De mais de 50, mais de 60. Ou mais cheinhos. Ou um manequim a partir do 44, 46, né? Hoje a moda está democrática, né? Isso, você vai ao shopping, as marcas. Você encontra lojas que trabalham com esse público, porque antes era muito difícil. É o branco que predomina mesmo, isso é uma tendência que veio para ficar, para a gente concluir. Dê a sua dica. O branco é a cor clássica, né? A união de todas as cores, né? Que traz sorte, paz, né? Mas aí as cores têm vários significados, né? Então tem desde as místicas, você usar vermelho, paixão, amarelo, atrair dinheiro. Amor, né? Eu gosto do verde. Verde porque eu também. É sorte, é esperança. Porque também traz saúde. O que importa é você vestir aquilo que se sinta bem. E também não ter mais algumas coisas que as pessoas limitam. Tipo assim, porque eu sou mais velha, eu não posso usar bermudinha, shortinho. As americanas, as europeias, as cariocas todas, use. Você seja feliz com aquilo. Seja você. É isso, você tem a sua liberdade, tem a sua personalidade inserida naquilo que você gosta. Você está nas redes sociais, Ricardo? Estou, Ricardo André Bessa, @Ricardo André Bessa, pode me encontrar lá. Ricardo, um aprendizado. Muito obrigada por nada, estar aqui. Querida. Um brinde à vida, feliz 2023, feliz tudo, com liberdade. Viver mais volta já. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também.
Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. De volta com o Viver Mais e, como eu disse, agora recebendo aqui Bruno de Castro, um brinde à vida, Bruno. Que alegria ter você aqui no Viver Mais. Obrigado, Ian. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar sobre o que nós vamos falar. O que nós vamos falar. E o que nós vamos falar, principalmente nesse momento. Dezembro, não tem como fugir disso. É um momento de solidariedade, de encontros, de afetos. E quando a gente fala encontro em afeto, essa dualidade se remete a uma relação que você tem com Tereza, que é nada mais, nada menos que a sua mãe, que resultou neste livro, e no princípio ela veio, e também num documentário. Como foi que Tereza surgiu na vida de Bruno de Castro? Então, na verdade eu surgi na vida dela, né? Porque ela veio antes de mim. Isso. Minha mãe era uma senhorinha já com a vida muito caminhada, os filhos biológicos já todos criados no mundo, né? E eu nasci em 1986, eu sou filho de um filho dela, né? Então biologicamente ela é minha avó. E aí eu surjo na vida dela em 1986 e ela se transforma na minha referência materna. Eu não conheço minha mãe biológica, nunca vi, não faço ideia de quem seja. E ela preenche esse espaço, né? É quem cuida de mim na infância, é quem me direciona na adolescência, é quem está presente em todos os momentos definitivos da minha vida. E quando eu digo definitivos, é definitivos mesmo, assim, foi ela quem escolheu praticamente que eu seria jornalista, ela foi minha madrinha de formatura, então toda grande decisão que eu precisava tomar na minha vida eu sempre a consultava, porque de fato ela ocupou esse lugar de matriarca, né? E aí a gente conviveu durante todo esse tempo de juventude, eu saio da casa dela, porque enfim, me torno um homem adulto, vou viver a vida. E quando ela chega num período mais avançado da idade, com o tempo um pouco mais caminhado, a gente percebe que ela é quem está precisando de apoio, né? O tempo começa a pesar, a cabecinha começa a não funcionar mais do jeito que a gente imagina. Hoje ela né? está com 94 anos. Hoje né? ela tem 94 anos. 94 anos, a mãe do Bruno. Eu não vou dizer que é fácil, eu não vou romantizar, porque não é, né? É uma coisa que a gente ouve muito, assim. Quem toma essa dianteira de cuidar dos pais, ouve muito. Ai, que bonitinho. Ai, a vida vai te recompensar, né? E a gente, na verdade, não tá pensando em nada disso. A gente Deus tá ali... dá a cruz de acordo com quem pode carregar. Exatamente. Nossa, como eu ouvi isso. Eu ouço isso sempre. E, na verdade, a gente não tá ali por nada disso. A gente tá ali por uma urgência, né? Tem uma pessoa que precisa de um cuidado imediato e você tem que resolver. Não existe outra opção, né? Então, mas para além disso, da urgência, existe a postura de retribuição mesmo, né? Eu me sinto retribuindo a minha mãe todo o cuidado que ela teve comigo. E a partir de 2017, em setembro de 2017, ela sofre um acidente vascular cerebral, que é uma das causas que mais mata no Brasil, né? Uhum. Ela sobreviveu, né? Então a gente posso Está dizer... sobrevivendo. Exato, posso dizer que é uma sobrevivente, mas que precisa da gente ali para trocar uma fralda, para dar um banho, né? Para se alimentar, que ela se alimenta por sonda. Então ela meio que se transformou na minha filha, né? E aí todo dia é uma construção, é um aprendizado, é um choro escondido ali no canto da casa para ela não ouvir, não achar que tá, né, atrapalhando a nossa vida, porque sempre foi um temor que ela teve, ela não queria ser empecilho na vida de ninguém. A verdade é que a gente não é preparado para a velhice de nenhuma maneira, né? A gente tem uma população que está envelhecendo, Exatamente. mas a gente não pensa na velhice, né? A gente acha, mesmo a gente sentindo o efeito do peso do tempo no nosso corpo, a gente acha que a gente nunca vai ficar velho. Né? A gente precisa trazer para dentro de casa essa discussão de que a pessoa velha... ela não é descartável. Não é descartável e, com sorte, todos nós seremos velhos. Entender, compreender, Sim, ter essa compreensão, né? Porque a gente precisou adaptar tudo da casa. E eu não estou falando só do ponto de vista físico, de colocar corrimão, de botar rampa. Não é só isso. É isso também. Mas a gente precisou adaptar o tempo da casa. O tempo da casa não era mais o meu.
para eu compreender que o olhar dela é o que importa, que o tempo dela é o que tem que prevalecer. Bruno, em alguns momentos, quando os pais chegam a esse ponto de perder a autonomia, muitos filhos colocam os pais em locais como lá Torres de Melo, né? Chamado asilo, que eu acho esse nome muito triste, né? Além da situação. Em algum momento passou pela sua cabeça, não, vai ser um transtorno, eu não vou conseguir seguir minha vida, vou levar minha mãe para colocar numa casa de repouso. Nunca passou pela minha cabeça, porque, Ian, eu não enxergo minha mãe como um problema. A minha mãe não é um problema. Definitivamente ela não é um problema. Eu não tenho como enxergar uma mulher de 94 anos, sobrevivente de um AVC, que me ensina todo dia a ser uma pessoa melhor, como um problema. A minha mãe é um horizonte, eu sou um barquinho no mar, seguindo esse horizonte. Nada de glamorizar, A gente né? se sente culpado em muitas coisas, a gente fica naquele, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, eu poderia... Só que a gente também não pode ficar preso nisso, porque senão a vida da gente se paralisa. E eu não tenho tempo para perder com ela, porque ela não tem tempo a perder. Porque todo dia para ela é um dia a menos. Então, colocar essas inseguranças de lado e viver todo dia que eu tenho para viver com ela. Até o dia em que Deus, os orixás, o destino, as energias decidirem que a trajetória dela por aqui encerrou. Você convive bem com essa possibilidade dessa transição da Dona Teresa, Bruno? Você já vem se preparando? A gente não consegue se preparar, né? Porém, o que eu posso te dizer é que eu aprendi com algumas perdas que eu coleciono, algumas mortes que eu coleciono na vida, eu aprendi que quando a gente vive uma relação na qual a gente diz tudo que sente, a gente não se priva de dizer eu te amo, eu gosto de ti, me desculpa, não era isso que eu queria ter feito, eu pisei na bola. Quando a gente diz o que a gente sente, mesmo que aconteça alguma coisa, que a morte nos atravesse, o coração da gente vai ficar tranquilo. E surgiu o livro e o documentário, Isso. Bruno. Qual tem sido o retorno desses seus dois trabalhos? Ian, é uma avalanche. Sei que já está premiado. Né? Esse livro ele não foi pensado para ser um livro, um projeto comercial. Ele foi pensado para ser um presente para minha mãe, né? Eu pensei, bom, ela sempre foi uma figura que contou muitas histórias para a gente em casa. Eu anotava muita coisa, eu compartilhava em rede social. E aí, um belo dia, eu digo, bom, vou tentar reunir as principais histórias, o que eu tiver condição, e vou escrever. E vamos ver o que é que eu consigo fazer para ela. E surgiu esse projeto. E no meio do caminho, esse projeto se transformou num projeto comercial. A editora Moinhos, que foi quem lançou o livro, me propôs essa ideia de eu não lançar de maneira independente, lançar por um selo de editora. E aí lançamos em março de 2020, uma semana antes de a gente ser engolfado por essa loucura da pandemia, né? No mesmo ano, em 2020, o livro foi finalista do Prêmio Jabuti de Literatura na categoria de crônicas, né? Ficou entre os 10 melhores livros de crônicas do país. E aí a vida da gente virou de cabeça para baixo porque o livro ganhou o mundo, né? Eu já li o livro e também agora o documentário que foi lançado agora, recentemente, O documentário mês foi passado. lançado agora, em novembro, mas ele foi filmado em 2020. Pouco depois do resultado do Jabuti, a Rosane Gurgel, que é uma jovem cineasta daqui do Ceará, jornalista também, já acompanhava ali meio de longe a minha relação com a mamãe, acompanhou, leu o livro. Como é que a gente assiste? Então, o filme, ele está em circuitos de festivais, né? Antes mesmo de ele estrear aqui em Fortaleza, ele já tinha passado por festivais em Pernambuco e no Pará, foi premiado em um desses festivais, ganhou como melhor trilha sonora, que de fato, sou suspeito, mas de fato é uma trilha feita com muito carinho. E aí a gente continua nesse circuito de festivais agora no começo do ano, e a depender de como os festivais se desenrolem, a gente monta um outro circuito de exibição aqui em Fortaleza. O que é que você diria para quem não tem esse afeto, esse olhar para a família e principalmente para a mãe? Uma mensagem aí para esses filhos que estão tão distantes. Ian, é um treino. A gente precisa treinar o nosso olhar e o nosso coração para entender que o tempo do mundo não é o nosso tempo, né? E cada pessoa atravessa esse tempo de uma maneira muito particular, né? Então,
O tempo do meu pai não é o meu, o tempo dos meus amigos não é o meu. Cada pessoa tem uma trajetória própria e a gente precisa treinar o nosso olhar para abraçar a trajetória das pessoas, né? Por óbvio que não é só o laço sanguíneo que define o afeto que você tem por alguém, porque existem as famílias de coração, né? Que você junta, os amigos que você coleciona, as pessoas que você tem ao seu redor. Mas essa ligação que nós temos com mãe, com pai, que é o nosso primeiro amor, né, digamos assim, a gente precisa tentar preservar. Porque, ao fim e ao cabo, é o que nós temos de mais imediato, né? É a primeira memória que a gente remete, é o primeiro refúgio que a gente recorre. Então, a gente já para a gente preservar essa memória e esse refúgio, a gente precisa preservar as relações. Então, se você tem condição de ter o seu pai perto, cuidar sua mãe perto, cuidar seu avô, se aproxime. Assim a gente só tem a ganhar. Não tenho a menor dúvida. Bruno, você está nas redes sociais? Sim. Como é que te acha para falar mais sobre No Princípio Ela Veio, sobre Tereza e Bruno? Pronto, eu estou como Preto Jornalista em todas as redes, Facebook, Instagram, Twitter. Pois é, nós também estamos nas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Se você se inscreveu, eu vou ficar super feliz. Estarei lá, com certeza. E se você segue Ian Gomes Jornalista no Instagram, também no Facebook, a gente se encontra nas redes sociais e aqui no Viver Mais. Bruno, que essa lição sirva de incentivo para a gente amar mais e dizer um brinde à vida. Feliz tudo, 2023 chegando aí com muito amor. Será, com certeza. Obrigado. Viver Mais de hoje termina aqui, até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.